Olá pessoal, sou Cláudio Lima e estamos começando mais uma entrevista do Abelha Gospel. E hoje temos a honra de estar entrevistando um pastor muito abençoado na nossa cidade, principalmente aqui do lado do Tinga, aqui do lado mais próximo ao centro. Ele é casado, tem 2 filhos, é isso mesmo, pastor? 3 filhos. Tem 2 filhas e um filho. Natália, Danila e Paulo, casado com a pastora missionária Rosa. Isso daí mesmo. E é pastor presidente da igreja pentecostal Vida Nova em Jesus Cristo. E também, vou falar uma coisa que o pastor prega e também é instrumentista. E de vez em quando eu vou na igreja dele, amados, ele pega a bateria, começa a tocar a bateria e ao mesmo tempo começa a cantar e coloca o povo aí para adorar a Deus, certo? Estamos nesse dia de hoje vamos estar entrevistando, melhor dizendo, o pastor Romilson. Pastor Romilson, primeiramente é uma honra muito grande de estar aqui com o senhor. Obrigado por o senhor ter aí atendido o nosso convite, tá bom? Obrigado mesmo por o senhor ter atendido o nosso convite. E a gente já vamos começar aí colocando o pastor um pouco no estreito. Tá bom? Pastor, conte para nós um pouco da tua história antes de conhecer a Cristo. Antes de conhecer a Cristo, nós vivemos num mundo, nas noites, como músico, durante 19 anos aproximadamente, um baterista profissional. Toda a minha família eu sustentei com o dinheiro da música. Estamos com muitos artistas, Leonardo Zé Rios, Cláudio Chororó, Faustão, Perdiz na Noite, Adélio Cabeça de Poeta, Martinha, muitos cantores, me lembro muitos. E nós viajamos bastante no país, fora do país. E quando eu conheci Jesus, já estava em Foz do Iguaçu, já fazia mais ou menos 6 anos. E ali foi onde Jesus me achou. E ele tinha, naquele tempo que ele me achou, ele me deixou um recado, que eu serviria a ele. Por mais que eu fugisse para a direita ou para a esquerda, que eu serviria a ele. Teria que se render mesmo, pastor. Tinha que se render. Depois de 3 anos, cumpriu a promessa de Deus. Mas nós éramos músicos, vivíamos tocando em boate, em shows, em bares, grupos de piquete, Apolo 2001, Grupo Terra, The Brothers, eram muitas bandas. Essa eu já não sabia, hein, pastor? Sim, essa daí eu não sabia. Eu conheço pastor há algum tempo, essa daí eu já não sabia. É o meu testemunho, quase ninguém sabe, eu não conto. Muito difícil, eu gosto de pregar a palavra. Sei. Testemunho, quando perguntam, eu falo alguma coisa, mas do contrário eu não conto, muito difícil. Vamos lá, um fato que marcou essa época, pastor. Um fato que marcou essa época aí de músico. No mundo? É. O fato maior foi esse, que eu acabei de falar para vocês agora. Eu estava em Foz do Iguaçu, uma missionária de Anápolis, de Goiás. Deus mandou ela até Foz do Iguaçu, 1.600 quilômetros longe daqui de Caraguatatuba. Essa mulher foi enviada por Deus. Eu estava tocando num lugar chamado Rafaim Center. Eu dou o nome para as pessoas depois comprovar. Depois dali eu sairia e ia para um lugar chamado Pizzadora, a maior casa noturna do país na época. E essa mulher, ela foi até Foz do Iguaçu, ela ganhou uma passagem de uma guia turística chamada Zélia. Ganhou, não sabia por que ela ganhou essa passagem. E ela foi até Foz do Iguaçu. Chegando lá, não sabia porque ela foi, porque ela não levou dinheiro, não tinha dinheiro para comprar nada, no Paraguai, Argentina. Ela foi, simplesmente foi. E sentando naquele lugar onde ela estava jantando, ela estava sentada, ela chegou na guia turística e falou: está vendo aquele rapaz que está lá atrás naquela bateria? A guia turística falou: sim, estou vendo, é o Caveira, o Romilson, Caveira. O pessoal conhece como Caveira, baterista. Toda a cidade conhece ele como Caveira. Ela falou: aquele rapaz, eu quero falar com ele. Diga para ele ir no hotel amanhã, o Hotel São Remo, o nome do hotel. E na hora do intervalo, eu ali lanchando, tomando Guaraná, eu não bebia só de madrugada em diante. Era mais ou menos 10 horas, 10 e meia da noite, o povo estava jantando. E essa guia chegou até mim, veio, me cumprimentou como sempre, com toda a equipe dela, todo o povo, né, o ônibus todo lá, o pessoal do ônibus.
E ela falou para mim, tem uma senhora que quer falar com você, é uma missionária, lá de Goiás. Eu falei, missionária? É uma crente. Eu falei, quero conversar com crente, o que eu tenho que falar com crente? Foi a minha resposta para ela. Falou, mas ela disse que ela precisa falar contigo. E para você amanhã, sem falta, ir lá no hotel. Eu falei, uma que eu não posso. Eu tenho um ensaio aqui amanhã, no Rafaim, às 2 horas. Depois daqui eu tenho ensaio no Pizzadoro. Depois eu tenho ensaio no Expresso Brasil Samba Show. Era 3 lugares, 3 bandas que eu tocava. Então eu não vou ter tempo nem para pensar em ir lá. Incrível que pareça, o que marcou nessa época que eu vivia no mundo tocando, o pastor Cláudio, é que quando menos eu pensava, Deus já tinha preparado coisas que eu não entendia. Eu fui no ensaio, não teve, fui no outra cantora, não foi, fui no outro, o pessoal estava trabalhando, não tive ensaio nenhum. E da onde eu saí para chegar até o hotel, eu estava numa distância grande, eu estava aproximadamente nem 1 quilômetro da minha casa. Eu fui 1,5 quilômetros até o hotel, não sei como é que eu fui parar naquele lugar. E fui lá, eu sabia que essa missionária queria. Quando eu cheguei lá, que eu entrei no quarto com a missionária, a guia, mais um monte de gente, que eram amigos, né? Essa mulher, Deus tomou ela em língua estranha, né? Pensei, falei, que essa mulher, que língua é essa? Tá doido, né? Eu conheci a macumba, eu 9 anos você vê a macumba, então eu falei, ih, rapaz, essa mulher tá demoniada. Estou falando assim porque foi o que eu pensei. Não, sei, essa mulher tá louca, que louco. Na macumba lá que eu vivia, né? Aí, ela pegou e foi tomada por Deus e falando comigo, que Deus tinha plano na minha vida, mais sem menos, eu iria servi-lo, que eu ia fazer louvores para ele, e ele ia dar uma grande obra na minha mão, um presente que ninguém ia entender na terra. E eu, daquele jeito meu ali, zombei. Então eu zombei, porque eu não conhecia, quem não conhece zomba, né? Quem na minha sorri por dentro, a gente sorri por dentro, né? A gente, né, não dá muito crédito. E só para encerrar essa parte, ela falou, e eu duvidando, Deus tomou ela e falou, aí você está duvidando. Para dizer que sou eu Deus que falo contigo, ela contou algo que somente a minha esposa sabia. Nem eu sabia. Ninguém sabia. Ela contou algo da parte de Deus. Quando eu cheguei na minha casa, eu perguntei para minha esposa, minha esposa falou, quem foi que te disse? Eu falei, tem uma mulher usada aí por Deus, diz que é usada por Deus lá de Goiás, que falou que Deus tinha obra na Bíblia, que eu não sei o quê. Eu falei uma coisa para minha esposa, não entendia muito disso. E para encerrar, depois de 3 anos, se cumpriu a obra de Deus. E eu aceitei Jesus. Então, na verdade, isso foi um alicerce, na verdade, para a tua conversão. Foi. E quando eu me converti, eu me lembrei. Lembrou da palavra da missionária lá. Justo. Mas o mistério maior não é eu ter só me convertido depois de 3 anos. É a missionária lá em Goiânia sabia que eu tinha me convertido. Que bênção. Que ela mandou a guia turística depois de 3 anos, no dia de Natal, dentro de um Paraguai, que tem mais de 100 mil pessoas. Essa mulher dentro de um táxi, ela me achou em cima da ponte. E ela me disse assim, a missionária está feliz porque você aceitou Jesus. E como que ela sabia? Só Deus, né, pastor? Só Jesus. Isso eu falo diante da câmara, que aquilo ali foi coisa linda na minha vida. Pastor, quando e como foi a sua conversão? Quando e como foi? Foi quando eu tinha uma banda chamada Expresso Brasil Samba Show. Eu fiz um show no estádio do Olímpico, no Paraguai, na Assunção. E quando nós voltamos no outro dia, domingo, fomos tocar, e o pessoal da banda estava com muitos ciúmes, muita inveja, porque de entre os 12 que tinha na banda, o que mais destacava era o Caveira, porque eu brincava, eu sempre tive alegria com o público, eu sempre me dei bem com o público, eu plantava a bananeira em cima da bateria, eu tocava de pé, eu tocava com uma mão, eu tocava ao contrário, dando volta na bateria, então eu gostava de atraía o público para até hoje eu sou assim, né? Sou alegre com todo mundo, sou sério, guardo as coisas sérias, mas eu sou bem dado com as pessoas, eu gosto muito de comunicação com as pessoas. E lá surgiu um ciúmes. E este povo contratou pessoas, arrumou pessoas para ficar ligando para minha casa, e denegando a minha imagem perante minha esposa. Então eu peguei, larguei a banda, larguei tudo. Larguei tudo, fiquei na minha casa 2 semanas em depressão, embaixo de um pé de abacateiro, na Vila A de Itaipu. Eu morava na Vila A de Itaipu. E quando eu estava embaixo daquele pé de abacateiro, minha esposa chamou uma amiga dela, e a amiga dela falou, vou trazer uns irmãos para orar na sua casa. E minha esposa falou para mim, se quiser orar, você pode até orar, mas eu não quero saber de crente, não quero saber de oração, não quero saber de nada. Ela falou isso. A minha esposa falando para mim, que ia trazer, e eu dizendo que eu não queria saber.
Eu falava que eu não queria saber. Pode trazer, pode orar, mas eu não vou participar disso. E essa amiga trouxe os irmãos, que hoje amo muito, é meu pastor que me ganhou para Jesus, pastor Jaime, mora aqui em Peruíbe. Aí, pastor Jaime, pastor está aí, valeu a pena, hein? E esse homem abençoado de Deus insistiu. Ele, mais alguns irmãos, foram até a minha casa e começaram a louvar, a adorar o Senhor, a pregar a palavra de Deus. E ali eu fiquei dentro do meu quarto, eu não queria atendê-los. Aí a minha esposa chegou e falou: você não vai lá na sala atender os irmãos? Vieram orar, você não está bem, você está mal, você está em depressão, isso, aquilo. Eu falei para ela: não vou não, a pessoa embora eu saio. E a minha esposa, como mulher sabe, ela falou: então faz o seguinte, sai daí, vai na sala logo, eles oram, vai embora, depois você fica sossegado. Eu falei: então tá bom. Eu peguei e fui para a sala. Quando eu cheguei ali, um povo humilde, simples, chinelinho de dedo, sabe, alegre, feliz, pessoas com dificuldade, com necessidade, e todos felizes diante do Senhor Jesus, meus irmãos. Que bênção. Eu olhei aquilo ali e falei: meu Deus, eu tenho tudo em dobro, mas não tenho a paz e a felicidade que esse povo, a alegria dentro da alma, né? Não tinha. A paz que Jesus me dava, que eu não tinha, que dava a eles, né? Que o mundo não me dava, Jesus me dava, mas eu não conhecia Jesus. Mas essa paz Jesus estava dando a eles. Eles tinham a paz que eu não tinha. E eu comecei a ouvir aqueles louvores, quietinho no meu canto ali, pensando: esses crentes não vão embora, esses crentes não vão embora, e canta um, canta dois, canta três, canta quatro, canta cinco, e eu comecei a gostar do negócio e deixei eles cantar. Foi até 11h30 da noite, para vocês terem uma ideia. Quase virou vigília, quase virou vigília. Aí eles foram embora e eles me convidaram para ir na igreja no outro dia. Na sexta-feira, no outro dia, quando eu fui naquela igreja visitar, porque eu disse que eu não ia, talvez eu iria, eu não dei certeza, né? Você tem que combinar, diz que vai, tem que ir, né? Eu não dei certeza, acabei indo. E tinha um professor de teologia, pastor Nelson, estava pregando sobre Apocalipse, Sinais dos Tempos. E naquele dia, quando ele falou o céu ou o inferno, e eu levantei as duas mãos no final do culto e aceitei Jesus. Porque eu falei: eu quero ir para o céu. Inferno. E ainda disse ainda, hein? Quero ver se Jesus, esses crentes, é bom mesmo. Você vai mudar a minha vida. Faz 17 anos que ele mudou a minha vida, eu nunca deixei. Glória a Deus, pastor. Pastor, como foi o seu início de conversão? Aquele seu início de conversão, como foi? Teve muita perseguição, assim, bateu o desânimo, chegou um momento assim de as pessoas estarem, a família, quem sabe, assim, a família, quando digo parentes, dá conta. O que você fez, rapaz? Largou a música, largou uma carreira tão próspera aí, tão promissora, para estar aí correndo atrás de igreja, atrás de pastor, dando dinheiro para o pastor. Como foi, pastor? Teve sim. Eu estava em Foz, as pessoas daqui, moravam aqui em Caraguá, em Lorena, todos achavam que eu estava louco. Minha esposa, muitas vezes, ela ficava angustiada, triste, não pensando até em desistir da caminhada que a gente estava trilhando. Mas a mulher, geralmente, ela é o vaso mais frágil, ela ficava muito preocupada. Porque eu não tive perseguições das pessoas, mas eu tive o propósito de Deus na minha vida. Por 3 vezes o Senhor falou que eu ia perder tudo. Tudo que o diabo tinha me dado eu ia perder. Por 3 vezes Deus falou para mim. Só que Ele ia me dar tudo em dobro. Então eu tive que acreditar naquelas 3 profecias que Deus falou comigo. Eu tive que acreditar. Aí eu tinha 3 empregos. Deixei a banda, porque eu fui servir ao Senhor. Eu não podia louvar a Deus ou o diabo. Então eu tinha que escolher um dos dois. Fui louvar o meu Deus. Larguei tudo. Era uma boa renda que eu tinha. Aí perdi um outro trabalho que eu tinha, que era gerente de neonatologia, e perdi um outro que era encarregado de planos de saúde do maior hospital, chamado Hospital de Itaipu. O presidente do hospital era muito amigo meu, era o presidente do clube que eu tocava há 7 anos. E todos da banda, alguns fora da banda, diziam que eu tinha virado um crente e ia ficar um crente quadrado, né? Que eu ia perder as amizades, que eu não queria saber de mais nada, não precisava disso, não precisava daquilo. Então, as pessoas me perseguiam assim, dizendo: agora o Caveira não é mais o mesmo. Acabou o Caveira, falei: acabou mesmo. A partir de hoje é Romilson, o Caveira morreu. Nasceu Romilson de novo, isso. E então, a minha perseguição foi essa: as pessoas simplesmente dizendo que não ia dar certo a caminhada que eu estava trilhando, que é servir Jesus. E quando Jesus me disse, quase 1 ano de conversão, que eu viria embora para esse lugar, que Ele me traria para esse lugar, aí bateu o desespero.
porque o emprego eu não tinha mais, fui perdi tudo. Aquela profecia se cumpriu na íntegra. Se cumprindo. Chegando aqui, eu falei, meu Deus, e agora? Fui morar no lugar, fui trabalhar, que eu sempre trabalhei, nunca deixei de trabalhar, batalhando, lutando. Foram 9 anos no deserto. 9 anos. 9 anos de deserto. Mas eu nunca deixei de acreditar, de crer nas promessas de Deus na minha vida. Glória a Deus. Glória É por isso que Deus hoje tem me abençoado cada dia mais. O nosso negócio é pregar a palavra da verdade, ganhar almas para o reino dos céus. Não importa o que aconteça, o que deixe de acontecer. Muitas necessidades tivemos, mas nós vencemos todas em nome de Jesus. Pastor, quando foi que nasceu esse desejo no coração de estar abrindo o próprio ministério? Eu vi o presbítero Cláudio que não foi nenhum desejo. Na verdade, sou bem sincero, meu desejo era só louvar a Deus, tocar bateria, tocar guitarra e cantar. Não era nem estar em cima de um púlpito, nem pregando, nem ensinando. Não era o meu dom. Eu não tinha, manelava isso, eu nunca busquei isso. Nunca busquei mesmo. Deus sabe, o pastor Valdete sabe, o pastor Simvaldo sabe, todos os pastores que eu lhe passei sabem que eu nunca, tanto que eles nunca se preocuparam, o meu vai ser um obreiro, nunca. Eu só gostava de louvar, adorar e tocar, de cuidar da parte musical. Deus me disse em Ubatuba, no ministério que eu estava começando a cuidar, e Deus me colocou esse ministério, mandou eu tomar um púlpito uma vez, na Igreja Volta de Cristo, Deus mandou eu tomar um púlpito, o povo que estava a descer e eu subi. Eu falei, mas como? Não sou ninguém, não sou nada. Ali nós fizemos o que Deus mandou e Deus cumpriu. E nesse tempo, Deus, ele usou a filha do pastor Bento, uma pessoa maravilhosa, uma mulher de Deus, uma menina de Deus, para falar comigo. E com referência à profecia, eu gosto muito de analisar a profecia. E quando foi aquela jovem, eu falei, meu Deus, o que o Senhor está dizendo? Deus me diz assim, estou te tirando, vou te dar um presente e ninguém vai entender nada que eu vou fazer na sua vida. Quando Deus falou, mas eu fiquei tranquilo, fiquei em paz. Houve um grande reboliço, que eu digo, não é nem movimento, é reboliço mesmo, o diabo armou, para que eu pudesse afastar. Mas enquanto eu estava indo para uma ou outra igreja, que eu já estava me comunicando, Deus mandou eu subir a montanha. Foi a campanha de 150 salmos em cima do quebra-vaso. E Deus, através de 5 profetas, Deus disse que o que ele estava me dando era dele, não era meu. Mas eu não queria nada disso. Certo. Não queria, não tinha responsabilidade. Qualquer um que é presidente de uma igreja sabe a responsabilidade. É lidar com almas, é lidar com vidas. Na verdade, no caso do pastor, foi uma intervenção divina mesmo para que o Senhor viesse para a obra. Não teve jeito. Porque tem pessoas que têm um desejo no coração, né? Tem um desejo, né? Que também não é um erro, que a própria palavra nos dá base para isso, né? Mas no caso do Senhor já foi, não, foi uma intervenção, não. Deus mesmo que falou, não, você vai ter que fazer. Não, eu não quero fazer, não, é você. Não quero, mas é você. Eu vejo como Davi. Deus mandou buscar ele lá no campo, trazer na mesa para poder ungir. E Davi nem sabia disso. Joia. Então foi assim que Deus fez. Ele me buscou onde estava e me trouxe para fazer essa obra. Pastor, para encerrar a sessão de perguntas, conta para nós os projetos agora que o senhor tem para a igreja Vida Nova. O projeto é continuar o projeto Vida Nova. Certo. Que aqui atrás nós temos um projeto de os excluídos da sociedade, a gente recupera, faz o evangelismo das madrugadas, faz o evangelismo, prostituta, meretriz aí, homossexuais, excluídos da sociedade, mendigos, vamos dizer assim mais, os irmãos ficar inteirados. A gente cuida deles, traz eles aqui, coloca eles, recupera e manda eles embora da cidade, para o lar deles, para a casa deles. Isso é tudo com dinheiro próprio da igreja, dos irmãos que ajudam nos dias, nas ofertas. Nenhum órgão governamental ajudando, ou municipal, não. É a igreja mesmo. Nós só dependemos de Deus, só do Senhor Jesus. E o que nós queremos só depender de Deus, não queremos nenhum órgão mesmo. Tá certo. Porque nós vamos somente dever para Deus. É Deus que vai honrar e vai abençoar tudo. Está me entendendo? Então o projeto é esse. Continuar cuidando desse projeto, construindo, acabando de fazer, de promover o trabalho, com muita garra, muita luta. Agradeço a todos os irmãos que têm nos ajudado. E reformar agora o templo de Deus, a igreja do Senhor, que Deus abençoou para nós. Então nós estamos aí nesse propósito agora
desse ano, dar um pontapé inicial nessa construção aqui, que vai ser uma bênção, né? Deus tem me honrado e é um projeto futuro. Eu tenho certeza que Deus vai nos dar a bênção, e nós vamos começar a subir as montanhas alguns meses aí para que Deus nos entregue a vitória. Glória a Deus. Só com oração que a gente consegue. Glória a Deus. Pastor, deixa aí umas considerações finais aí para o pessoal da igreja, para a esposa, deixa aí uma palavrinha aí para o pessoal. Primeiramente quero agradecer a Deus, por causa de todos vocês da Abelha Gospel, e a minha esposa, meus filhos, muitas lutas, muitas dificuldades, muito deserto, mas jamais eles desistiram, jamais eles pararam, jamais eles contestaram, jamais eles deixaram de acreditar que um dia Deus tinha o melhor para nós. Quero agradecer muito a minha esposa, a minha bênção que Deus me deu, meus filhos, né, os obreiros do Senhor. Essa vai para o cantinho do coração. Vai para o cantinho do coração, graças a Deus. Minha companheira, muitas vezes a gente não tem nem tempo para ficar em casa, eu trabalho o dia inteiro, de noite igreja, fim de semana obra, campanhas, né, e eu muito pouco tenho tempo até com a minha esposa. Mas ela entende, ela sabe disso, que nós vamos ter bastante tempo lá na glória, quando Jesus voltar. E agradeço muito a ela, toda a minha família, aos obreiros da igreja, que Deus abençoe a todos que têm acreditado nesse trabalho. É um trabalho voltado mesmo para almas, evangelismo, para curas e libertações, é um trabalho que nós fazemos, é difícil, né? Por isso que nós sofremos, mexer com o diabo não é fácil, nós sofremos por isso, né? Contra ele. E quero agradecer a todos os irmãos, as irmãs que têm orado por nós, que têm nos ajudado nessa caminhada. E que cada dia mais Deus possa estar honrando esses que têm acreditado no nosso trabalho. E você que está vendo esse vídeo, ore pelo pastor Romilson, pela família dele, pelo ministério, que Deus vai estar honrando e abençoando a tua vida. A Bíblia diz que o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Isso serve para você e para mim. É uma palavra que sempre me sustentou. Eu sei que eu só teria que ir, marchar e trabalhar, que o Senhor me sustentaria em tudo e em todos os lugares. Eu só não posso desistir. É por isso que eu digo para vocês, não desista. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Eu já agradeço em nome de Jesus a todos vocês. Essa foi mais uma entrevista do Abelha Gospel com o pastor Romilson. Fica na paz aí todos.